Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Saviotti e a gente vai começar uma série de entrevistas, conversas, para falar com especialistas e pessoas no geral sobre a felicidade. E hoje eu trago a Egli Schalk. Ela é graduada em psicologia, ela é especialista na terapia cognitivo-comportamental, também tem formação em terapia do esquema, com formação em neurociência. Ela é professora da formação de terapia do esquema, supervisora de psicólogos e tem o Instagram Psicologia para Você. Eu vou convidar a Egli aqui e vamos conversar sobre todos os assuntos envolvendo tanto a psicologia como a neurociências e as áreas dela afins. E vamos chamar a nossa convidada. Oi, Oi, Bruno. tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, que bom você participar aqui do nosso programa. Fico muito feliz de poder falar desse assunto com você. É um Muito bom. prazer estar aqui. É muito bom estar aqui de novo, conversando com você de novo, né? Da Sim, outra vez foi tão gostoso então, e um tema tão importante. sim, Muito obrigada pelo convite. eu que agradeço. Eu vou aproveitar até colocar o seu Instagram aqui, Ah, legal. embaixo, para editar. Uhum. @psicologia para você. Aí fica salvo aqui. Bom, Egli, fiz Bom. algumas perguntas, a gente vai conversando bem tranquilo sobre o assunto. Já fiz uma apresentação sobre você. Aham. E a primeira pergunta que eu elenquei aqui é entender, assim, na sua visão clínica, o que é Uhum. felicidade? É uma emoção passageira ou uma construção psicológica mais estável? O que você sente sobre esse assunto normalmente? Muito boa essa pergunta, né? Eu acho, assim, que as pessoas confundem um pouco felicidade com emoção, né? Então, é, a emoção, por exemplo, alegria, tristeza. Eu gosto muito daquele filme Divertidamente. Eu Ah, faço psicoeducação com os meus pacientes através desse filme, muito bom. porque ele é incrível, sabe? Ele é incrível para psicoeducar mesmo e para explicar mais ou menos como é que acontece, né? As emoções, elas são uma produção do nosso cérebro através diante de algum estímulo, seja um estímulo externo, alguma coisa acontecendo, ou um estímulo interno. Às vezes um pensamento gera uma emoção, né? Alguma crença que a gente tem também geram emoções. Então, as emoções, elas são quase que involuntárias, assim, elas são uma resposta a um estímulo. E uma das emoções é a alegria, né? E aí a gente está falando de uma emoção, de algo que vem, que passa, que vem e volta, que é diferente da felicidade. A felicidade seria mais assim, permanente, né? É um estado, é uma forma como você se sente. Tanto que você pode ser uma pessoa feliz e sentir medo, e sentir tristeza, e sentir raiva, porque essa emoção ela vai acontecer de uma forma muito que involuntária e ela coexiste com a felicidade. Até as próprias emoções coexistem, né? Às vezes você está sentindo alegria, você sente tristeza. Então eu acho que a gente tem que partir de um ponto assim de separação entre o que é uma emoção, né, e o que é de verdade essa felicidade. Até essa felicidade ela é muito controversa, né, no mundo acadêmico e também em outras áreas, né, de estudos. Eu acho que tem muito estudo sobre isso e muitos pontos de vista que definem a felicidade, né. Dentro da psicologia a gente pode falar aqui de várias formas de avaliar a felicidade. Mas a gente precisa, antes de tudo, entender o que é uma emoção, né? E separar uma coisa da outra. Isso é muito bom, porque eu vejo que tem uma confusão até nesse sentido. O que é alegria e o que é felicidade, esse Uhum. estado de alegria e o estado de felicidade. Se você quiser falar um pouco sobre a diferença, talvez, entre esses dois estados, diria assim. A gente primeiro separa as emoções. Então, a gente tem todas aquelas emoções que estão lá no filme e que a gente já conhece e que são naturais e que são normais. Então, todo mundo sente ansiedade, todo mundo sente alegria, todo mundo sente tristeza, como uma reação do cérebro que gera, né, uma sensação física diante de um estímulo. Já a felicidade, pensando assim, né, uma pessoa, um estado mais permanente,
né, de uma sensação de felicidade, aí a gente vai ampliar aí para muitos campos e muitos estudos. O que de fato faz alguém feliz? O que de fato é essa felicidade, né? Bom, como eu estudo tanto a neurociência como a terapia do esquema, né? A terapia do esquema ela fala muito sobre necessidades emocionais básicas. E eu entendo que quando a gente tem o maior número de necessidades emocionais suprida, isso gera um estado de paz e de tranquilidade, e de repente a gente pode definir isso como felicidade, né. Então quando você tem ali, como a gente tinha antigamente naquela pirâmide de Maslow, né, o básico de sobrevivência, ele não levava para o campo das emoções, ele levava mais para as questões físicas. Mas quando uma pessoa ela tá suprida emocionalmente dentro do que se pode ter, que são vínculos seguros, autonomia, limites, são as 5 necessidades emocionais do Jeffrey, né, limites, aí tem a autoexpressão das emoções, espontaneidade e lazer. Quanto mais suprido você tá nessas necessidades, maior a tendência de você ter uma estabilidade emocional e isso contribui para a sua felicidade, isso contribui para o bem-estar. Eu acredito muito que a felicidade está relacionada ao bem-estar. Não somente, claro que existem outras questões que envolvem, mas é o básico para você ter bem-estar e para você ter aí uma sensação de plenitude e de felicidade, né. Eu associo muito também a felicidade a uma vida com sentido. E o que é uma vida com sentido? É uma vida coerente, uma vida em que você vive de uma forma muito coerente com o que você é, com o que você quer. Muitas vezes a gente faz escolhas na vida por vários motivos, né? Às vezes por necessidades, às vezes para agradar pessoas, às vezes porque a gente tem que atingir o que se coloca como felicidade, e não necessariamente aquilo é o que a gente realmente deseja. Então, quando a gente consegue conectar com o que a gente deseja e faz escolhas na vida que são coerentes, isso também nos traz uma sensação de felicidade. Isso nos traz uma sensação de bem-estar, né. Assim, dito isso, veja o quão, amplo é o conceito de felicidade e subjetivo, porque a coerência para você é diferente da coerência para mim. Então é por isso que Sim. eu tenho muito, assim, eu não concordo muito com fórmulas de felicidade, porque é impossível haver uma fórmula de felicidade partindo desse ponto. Como é que, eu posso dizer que a minha vida vai ser coerente se de repente, os meus valores são muito diferentes do que é de outra pessoa, e aquela pessoa coloca isso como felicidade? Eu não vou estar sendo coerente. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes na clínica, os pacientes chegam muito com essa questão de felicidade e de repente eles não conseguem se sentir felizes, porque eles estão de fato vivendo uma vida completamente incoerente, eles estão buscando a felicidade que é a felicidade do outro. É isso que eu ia perguntar, que as pessoas vão muito na felicidade do outro. É exato. E aí eles tendem a se decepcionar mais? O que você percebe assim na clínica? E gera uma frustração, né. Frustração. Uma frustração, porque você busca ali o que foi posto como felicidade e nem se dá conta de que você está buscando algo que não é algo que faz sentido, né, que te traz essa coerência. E e aí não chega, né, não chega. Eu escuto muito isso, assim, as pessoas se frustram, elas conseguem o que elas queriam, mas elas se frustram, porque na verdade não era de verdade o que ela precisava, é o que parecia ser felicidade. Há pouco tempo atrás eu vi um estudo, né, um estudo muito longo, assim, longitudinal, que acompanhou pessoas ao longo da vida e avaliando de fato o que faziam as pessoas felizes, né, e algumas trouxeram, obviamente, que o dinheiro e o sucesso, e no final das contas essas pessoas entenderam que a felicidade ela estava muito relacionada a bons relacionamentos, né, a vínculos estáveis e seguros.
E partindo desse pressuposto, volta ali para o que a gente estava falando sobre as necessidades emocionais. O vínculo seguro é uma necessidade emocional. É uma necessidade emocional básica do ser humano. Então, talvez ali seja um viés da felicidade que faz muito sentido se a gente parte do princípio de ter necessidades emocionais supridas para você se sentir minimamente estabilizado, tranquilo e então encontrar a felicidade, né? Então, assim, tem muita. Veja, até numa situação dessa, as pessoas que são felizes, que se dizem felizes e de fato são felizes, elas podem sentir tristeza, elas podem sentir mágoa, elas podem sentir raiva, porque afinal são emoções, né? E elas coexistem com a sensação de felicidade, né? Assim como uma tristeza também coexiste, você pode ter momentos felizes, se você está passando por um luto, você pode ter um momento feliz, essa emoção pode acontecer, ela pode coexistir, isso não invalida a sua tristeza do luto, assim como uma tristeza por algo pontual não invalida a sua plenitude, o momento, né, ali de uma fase feliz que você está vivendo, uma fase coerente, uma fase em que você se sente emocionalmente suprido, nas suas necessidades emocionais básicas. Então, eu acho que a gente tem assim, diretrizes, né, que ajudam as pessoas a se conectarem com a felicidade delas. Então, às vezes você constrói alguma coisa, mas você tem vínculos não seguros, você não tem uma sensação de autonomia, você não tem outras áreas que são básicas e que precisam ser vistas, né, para se sentir de fato ali plenamente feliz. Não plenamente, vamos corrigir isso, não plenamente, porque a gente não consegue ter essas necessidades supridas o tempo inteiro, né? E saber lidar com isso talvez nos torne mais felizes. Saber lidar com esses pratinhos que a gente tem que ir equilibrando, né? E que nem sempre eles vão estar ali. E tá Sim. tudo bem. E tá tudo bem, e a gente segue assim, né? E achei interessante você falando que até gravei um vídeo recente de um estudo que eu vi que essa necessidade de estar sempre feliz acaba trazendo um peso, né? De mostrar que está feliz nas redes sociais, essa plenitude de sempre estar bem. E quando você não está, né? Uma coisa é você estar bem e estar bem no geral, outra coisa é você não conseguir demonstrar os seus outros sentimentos ditos negativos, porque você tem que mostrar para as pessoas que você é uma pessoa feliz, bem-sucedida. E isso carrega um peso muito grande também, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que entra de novo naquele ponto das pessoas confundirem felicidade com emoções naturais, né? Sim. Então vem uma cobrança de eu tenho que estar alegre o tempo inteiro, eu não posso estar triste. E o fato de você buscar isso é tão irreal e gera uma frustração tão forte que acaba te afastando realmente da felicidade. Você fica frustrado o tempo inteiro. Por que que eu não cheguei naquilo? Por que que eu não atingi aquilo? É, é importante você trazer esse tema, assim, esse ponto de emoções negativas, né? Porque se eu não entendo que as emoções, elas todas são saudáveis, embora elas sejam desconfortáveis, todas elas são saudáveis e importante. Um cérebro saudável, ele produz emoções o tempo inteiro. Por isso que eu trago muito aquele filme, né? Elas estão ali. E o que que a emoção faz? Ela é uma reação diante de um estímulo. Geralmente, essa emoção diante de um estímulo, ela nos traz alguma informação. Então, vou trazer um exemplo, né? A raiva. As pessoas sentem raiva diante de uma sensação de injustiça. Quando você é injustiçado e a vida traz injustiças para a gente o tempo inteiro, não tem nada mais saudável do que você sentir raiva. Porque você está atento àquilo. O seu cérebro ele está te mandando uma informação para que você preste atenção naquilo que está acontecendo. Não significa que você tem legitimidade para agir sobre a raiva e para machucar alguém ou para ofender. E a gente está falando de comportamento, que é o que vem depois da raiva. Não é sobre isso. É sobre a emoção raiva.
Então, a raiva, o medo, a tristeza são reações importantes para a nossa sobrevivência. Nós precisamos sentir isso. A gente precisa sentir medo, né? A gente precisa sentir medo, senão a gente vai se arriscar muito mais, a gente não vai tomar cuidado quando precisa. Então, a gente precisa aprender a olhar para as emoções como algo extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Embora elas sejam desconfortáveis de sentir. Tá tudo bem assumir isso. Mas é diferente da gente dizer, eu não posso sentir isso, ou eu sentir isso significa que eu sou uma pessoa infeliz. Daí a gente já começa a mudar o paradigma, a forma de interpretar tudo isso. Sim. Como se Né? fosse ruim ter essas emoções. O que eu vejo é isso. Às vezes as pessoas se dizem menos felizes, que talvez elas não conseguem ter essa leitura também das emoções, que é uma coisa muito primária, na verdade, né? O corpo fala muito e é uma coisa muito sutil, simples, entre aspas, mas as pessoas acabam que não conseguem essa leitura, né? Ah, vem uma emoção, o que será isso? Às vezes ela só passa e a pessoa continua a vida sem trabalhar de alguma forma ela, né? Eu vejo isso que acaba atrapalhando esse bem-estar também na vida. Exato, né? Naturalizar a emoção. Hoje em dia, eu acho que com o avanço da neurociência e do conhecimento, eu vejo que a educação das crianças está diferente. Você vê crianças hoje aprendendo sobre emoções, né? Você vê as crianças lidando melhor com isso. Eu vejo muito isso nas escolas, eu vejo muito nas clínicas de psicologia, que vão trazendo essa visão diferente. Mas se a gente for pensar outras gerações, eu, por exemplo, né, o que eu aprendi? Que tem algumas coisas que você não pode sentir raiva, né? Às vezes, homens não podem sentir medo, homem tem que ser corajoso. Então, foi uma educação errada, e obviamente porque não se tinha esse conhecimento, né? A gente não precisa também aqui ficar acusando, mas foi uma educação que não tinha esse entendimento. Então, a gente aprendeu que a gente tem que reprimir emoções, que a gente não pode sentir, que algumas são erradas, que elas são negativas. Isso gerou essa cultura, né? E olha, Bruno, você sabe que tem um dos fatores que mais interfere na saúde mental é justamente a invalidação das emoções. Então, tem toda uma cultura errada que construiu ali gerações e gerações que aprenderam de uma forma errada, que ensinaram de forma errada e que foram contendo isso dentro de si porque não podia sentir. Mas ela é natural, ela acontece, ela vai acontecer. O cérebro vai produzir isso em todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. É como se a gente estivesse tentando, assim, né, suprimir algo natural, fisiológico do nosso corpo. Sim. Durante muito tempo, durante muitos anos. E hoje a gente vai entendendo. Então, isso que você falou, praticamente eu explico para todos os meus pacientes. Ninguém chega sabendo sobre isso. A gente está aprendendo sobre isso, a neurociência está desenvolvendo. Por isso que eu acho que um filme da Disney, da Pixar, é tão importante para trazer conhecimento, né? E exatamente para isso, para chegar mais esse conhecimento para as pessoas. Obviamente que psicólogos, neurocientistas divulgam isso nas redes sociais, mas ainda é muito pouco, né? A gente está iniciando, os estudos sobre o cérebro são recentes. Se a gente for pensar todo o corpo, o cérebro é o mais recente que a gente tem de conhecimento, vem no cérebro. Então é natural que as pessoas não tenham esse conhecimento, né? Sim. E Eu confundem. achei interessante que você falou sobre educação, né? Porque será que a educação para frente tende a voltar para entender os sentimentos, né? Se falar disso, porque passamos tanto tempo estudando áreas, assuntos diversos, mas o interno principal, talvez, nesse sentido da felicidade se entender, não é muito estudado. Exatamente.
Eu acho que sim, que a tendência é que a gente evolua nesse sentido, pelo menos a parte da psicologia está evoluindo muito nesse sentido, do conhecimento das emoções e trabalhar as emoções na clínica, né? A gente parar de invalidar a emoção, a gente valorizar aquilo que a gente está sentindo. Num segundo momento, trabalhar técnicas de regulação emocional, porque não é porque a emoção ela é boa, ela nos traz uma informação, a gente também precisa regular, então a gente, né, precisa aprender a regular a raiva, regular o medo, porque às vezes ele é desproporcional aos fatos, desenvolver habilidades sociais para lidar com essas emoções socialmente. Então tudo isso vem junto nesse combo, né? A gente parte do entendimento das emoções, mas a gente também regula e a gente treina habilidades para esse comportamento não ser disfuncional. Né? Então, uma coisa não exclui a outra, como eu te falei, não é porque eu sinto raiva e a raiva é uma emoção natural que eu tenho o direito de sair aí descontando isso nas pessoas. É todo um conjunto de técnicas, é todo um conjunto de habilidades e de conhecimento que ajudam as pessoas a viverem melhor e até mesmo aproxima da felicidade, né? Porque eu acho que esse entendimento interno é uma forma da gente se sentir bem, da gente ter bem-estar, né? Tanto da parte emocional como o autoconhecimento aí para saber o que faz sentido para você, que vida faria sentido, como construir uma vida com sentido, né? Tudo isso tá misturado, né? São assuntos, são temas assim que tá tudo dentro do nosso cérebro e que acaba regendo aí as nossas escolhas de vida e as nossas emoções. Muito bom. Olha como que uma coisa gera outra, né? Gera outra. Se eu tenho um autoconhecimento e eu entendo que seria uma vida com sentido e eu busco essa vida com sentido, esse ambiente vai me trazer alegria. Então, tá conectado, né? Uma coisa tá conectada à outra. Se eu não tenho esse autoconhecimento e busco a minha felicidade em um outro lugar, isso vai me gerar frustração. E esse autoconhecimento a gente pode entender que ele vem de entender as emoções e trabalhar em cima delas também. Um vem com o outro também. Exatamente. Entender as emoções, trabalhar em cima delas, entender do que você precisa, entender o que faz sentido, né? Voltando para o tema lá da vida com sentido, que eu acho que gera essa felicidade, né? Trazer esse nível de autoconhecimento. Existem algumas pessoas que são tão treinadas assim a agradar o outro, né? Porque enfim, por questões aí de história de vida, né? De precisar olhar para fora, de precisar se adaptar para ser aceito, para pertencer, e a pessoa ela aprende isso lá atrás e acaba estendendo isso ao longo da vida de uma forma tão crônica que quando você começa a trabalhar o paciente para ele entender o que de fato seria bom e faria sentido, a pessoa ela não consegue acessar o que ela quer e o que ela precisa, ela não consegue acessar o que faria sentido para ela, de tão desconectada com ela mesma. Né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho de fazer o paciente entender que o olhar é tão para fora que ela está desconectada. Mas assim, o que você gostaria? Não sei, eu não sei o que me faria feliz, eu não sei o que de fato eu gosto, né? E traz uma sensação assim muito difícil, de muito vazio, né? E aí você vai entender o que é esse vazio, porque você está muito desconectado, você está tão voltado para fora, você aprendeu tanto isso, você precisou disso para sobreviver a algum ambiente, que é difícil de fazer essa volta. Então é todo um trabalho de reconstrução, de olhar para dentro. Às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, eu quero saber qual é a cor que você mais gosta. Porque às vezes é coisa assim, a pessoa está tão acostumada a adaptar, né, ao ambiente, ao que se espera.
Eu gosto, sei lá, eu gosto de azul. Tá, quantas roupas azuis você tem? Nossa, mas eu não tenho nenhuma roupa azul. Então, vamos começar a comprar roupa azul? Vamos começar no simples, no básico, para depois eu fazer uma escolha profissional, para fazer uma escolha de vida, para fazer uma escolha mais profunda. Às vezes a pessoa está tão distante que a gente tem que começar com coisas muito básicas. Verdade. E aí, quando você vai colocando esses pequenos detalhes na vida da pessoa que são coerentes, que tem a ver com o que ela de fato gosta, que tem a ver com ela começa a se fazer feliz. Ela começa a colocar na vida dela, né, a adicionar à vida dela pequenas coisas que a fazem feliz. E aí ela vai ampliando isso e ampliando isso, e aí ela vai construindo uma vida com sentido, uma vida coerente. Isso traz felicidade, isso traz bem-estar, isso traz calma. Muito bom. Porque acaba que a pessoa, por não se conhecer, ela tende a ir ao que o outro pode pensar que vai ser bom. E ela acaba vivendo, eu vejo muito isso nessa questão do que é a felicidade para as pessoas, quando elas tendem a, como a gente falou antes, buscar a felicidade do outro. O outro acha que eu tenho que ter filho, o outro acha que eu tenho que viajar o mundo, o outro acha que eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa. E aí, nessa visão do que o outro pensa, você acaba não tendo essa leitura de si mesmo. Isso gera uma infelicidade. Aí minha pergunta é: a busca excessiva pela felicidade pode se tornar um problema? Sim, se você está buscando no lugar errado, aí com certeza a gente tem um problema, né. Eu acho que as redes sociais, elas trazem muito isso. Então a fulaninha tá feliz porque ela tem ali, sei lá, tantos mil seguidores, isso é felicidade. Ela é uma pessoa muito famosa, isso a faz feliz. Tá, a fama faz aquela pessoa feliz por alguma razão, e você busca esta felicidade que não é a sua. Então ela se torna muito frustrante. Muito frustrante. É muito frustrante. A frustração sempre vem, e eu vejo, quando as pessoas vão atrás daquilo que não faz sentido para elas. E muitas vezes elas conseguem aquilo e não chega. Não chega esse lugar. Cadê a felicidade? Cadê o pote de ouro? Não vem, né? É busca, é busca, é busca, é busca, é busca, mas é uma busca não por aquilo que faz sentido. Sim. Né? E às vezes é muito difícil isso, é muito difícil lidar com essa frustração. E eu acho que hoje, de fato, as redes sociais, elas trazem isso, assim, de uma forma mais explícita, mas isso sempre existiu, né. Quando não eram as redes sociais, era a televisão, era a revista, né, essa comparação, ela é muito sem sentido. Porque a gente, né, como a gente começou falando, é tão subjetivo o que te faz feliz que não tem sentido você se comparar com alguém que parece feliz, que a gente nem sabe se de fato é feliz, e buscar aquilo que parece fazer aquela pessoa feliz. É completamente sem sentido. Completamente sem sentido. É E verdade. muitas vezes as pessoas têm aquilo que as faz feliz, aquilo não é coerente para ela, e quando você vai lá no campo das necessidades emocionais, está muito vazio. Ela não tem um vínculo seguro que traz estabilidade emocional, ela não tem uma sensação de autonomia, ela não tem uma sensação de realização na vida dela, que são ali necessidades muito básicas, muito relacionadas à felicidade. Porque quando isso não está suprido, é como se nós, o ser humano, entrasse num modo de sobrevivência, então ele fica buscando aquilo através de estratégias muito disfuncionais, né, principalmente relacionamentos de qualidade, bons relacionamentos, relações saudáveis. Isso é uma forma de trazer para o cérebro tranquilidade. Nós somos seres de relacionamentos. Nós nascemos para nos relacionar. Isso já é fisiológico, é biológico. Então, boas relações trazem tranquilidade, trazem segurança, sejam elas quais forem, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, com amigos. Isso traz uma tranquilidade para o seu cérebro. É como se ele se sentisse
seguro para então buscar outras coisas, para então conseguir ir atrás de outros valores na vida. Então eu acho que essa questão do vínculo, ela está muito associada a muitas pesquisas que se fazem dentro da neurociência, então muitas delas voltam para esse ponto, né, que faz muito sentido. Eu não coloco isso como exclusivamente, sabe, eu acho que é demais também a gente colocar tudo nessa conta, mas eu coloco como a base para se chegar a outros lugares, para você poder tranquilamente ir atrás de uma vida com sentido. Né, boas relações, saber que você pode contar com pessoas, que você tem pessoas ali para você, né, a gente nasceu para se relacionar. Eu E falo entra até muito isso. aquela pergunta, né, se a pessoa ela consegue ser feliz sozinha. É um debate, né? Porque é um bem-estar de você ali, você se dar bem com você é muito bom, né? Assim, esse amor próprio, mas o ser humano precisa desse outro, né? Tem até Sim. aquele filme da Natureza Selvagem, eu lembrei, que ele escreve no final: será que é possível ser feliz sozinho? Alguma coisa. Ele viaja aos Estados Unidos buscando sentido para a vida e ele acaba terminando a vida dele sozinho no meio da neve. E aí ele coloca essa indagação, que é o que tem a ver com o que a gente está debatendo também, se é possível essa felicidade solo, se a gente realmente precisa desse outro. Depende muito do outro, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a sensação de uma boa relação, de um bom vínculo. Então, de repente, uma pessoa ali, ela é uma pessoa solteira, ela nunca se relacionou, mas ela tem vínculos seguros, ela se sente bem, é a sensação de segurança, a sensação de proteção, eu tenho com quem contar, né, minimamente. Eu falo muito assim para os meus pacientes, né, o ser humano, a gente isso é tão comprovado que a gente precisa de vínculos, que o ser humano, ele precisa de uma relação para sobreviver. Então, um bebê, quando ele nasce, ele não sobrevive sozinho. Ele precisa de um vínculo, de alguém que o alimente. Diferente de outras espécies, né? Isso por si só já é uma grande mensagem para o nosso cérebro, que o vínculo é uma questão de sobrevivência, e a gente cresce com isso. A gente precisa do outro para sobreviver ali nos primeiros anos. E essa segurança traz a paz, o conforto e a estabilidade. Então, não é necessariamente o outro, mas é um vínculo de segurança. Eu posso contar, eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Isso contribui para a segurança, a estabilidade e o bem-estar. E a gente pode chamar isso de felicidade. Foi em torno disso, assim, né? Esse estudo de neurociência. No momento em que a gente tem o básico, a sensação de sobrevivência, porque eu tenho alguém que vai estar ali, que eu posso contar, que me olha, que me ampara, né? Então, desde pequenininho, desde bebê, a gente é programado para se relacionar. Sim. De Eu qual vou forma? e perguntar um pouco da sua área também. Primeiro, o que é a terapia de esquema e como que ela auxilia no bem-estar e nessa busca pela felicidade. E se você quiser também falar um pouco da neurociência, como é que as duas se entrelaçam de alguma forma também. A terapia do esquema, ela tem várias técnicas e ela estuda muito a formação da personalidade ao longo da vida, então, o que aconteceu ali com aquele paciente que fez ele chegar com alguma queixa, com algum padrão de comportamento, faz um estudo mais longitudinal, entendendo como é que foi essa infância e tudo que interferiu na formação dessa personalidade. Então, geralmente, a gente vai avaliar o que teve ali de disfuncional para essa pessoa ao longo da vida dela, que trouxe alguns padrões de comportamento, de pensamento e que estão atrapalhando justamente o bem-estar, a felicidade. Então, é como se a gente fosse
corrigindo, né, esses comportamentos disfuncionais que foram se formando e que afastam as pessoas de terem as suas necessidades emocionais supridas. Quando a gente muda essas estratégias de enfrentamento que as pessoas adquiriram ao longo da vida, por motivos diversos, porque aquele ambiente proporcionou aquilo, porque aquele temperamento. Quando a gente vai mostrando para o paciente que, de repente, um comportamento, um padrão de comportamento disfuncional afasta ele de ter as suas necessidades supridas, o paciente vai fazendo mudanças no comportamento, na forma de se ver, na forma de olhar para si, para os outros, e isso vai aproximando de um bem-estar. O objetivo é sempre o bem-estar, né, que é o que a gente chama de saúde mental aí, né, a gente vai tirando, muitas vezes, mudar essas estratégias de comportamento geram sintomas, ansiedade, medo, então a gente vai trabalhando dessa forma, né, através da mudança dessas estratégias que o paciente precisou desenvolver ao longo da vida. É muito importante te trazer também um ponto assim, né, a gente falou sobre emoções, sobre alegria, sobre tristeza, mas também a gente precisa entender que existem as questões psiquiátricas. Então, uma tristeza por um período prolongado, que traz uma queda de energia, uma desmotivação para a vida, aí a gente pode não estar mais falando de uma emoção, a gente pode estar falando de um transtorno, como uma depressão, ou como uma ansiedade crônica. Então, existem as emoções, mas também existem as doenças, porque na psiquiatria a gente chama de transtorno. Sentir ansiedade é normal diante de uma situação ansiogênica, mas viver com ansiedade, mesmo quando você não tem uma situação ansiogênica, a gente pode estar falando de um transtorno. É como se houvesse uma desregulação dessas emoções do cérebro, elas não estão só reagindo a algo real, está sendo criado algo diferente, ou então um disparo químico, uma questão fisiológica mesmo ali, de serotonina e tal, e que precisa de medicação para tratar. Aí a gente já entra num outro assunto, a gente pode abrir até um novo podcast para falar sobre isso, sobre transtornos, né, que é o que Com sai do certeza, normal ali, né. convidadíssima. É. Então a gente, respondendo a sua pergunta, né, na terapia a gente também trabalha questões mais patológicas, né, não só questões emocionais, psicológicas, mas que são patológicas e que precisariam de auxílio da terapia e da psiquiatria e de medicações também. E aí é importante que se faça uma avaliação, né? É um profissional que vai avaliar e que vai entender se aquilo é uma emoção, se aquilo é só uma reação, ou se aquilo de fato já chega a se tornar um transtorno mental, né? Isso é importante das pessoas estarem atentas também, né? Porque ou vai para um lado, a tendência é patologizar tudo, então eu tô triste, eu tô deprimido, ou vai para outro extremo de falar, não, é normal ficar triste e de repente a gente está diante de um transtorno. Então a gente precisa de uma avaliação clínica de um profissional, não de, enfim, avaliações de internet que não tem, não são seguras, né? A gente sabe que também acontece isso. Muito bom, Egri. Agora vamos indo para a última pergunta, que já está dando uns 40 minutos. Acaba que realmente dá para falar assim muito tempo, né? Tanto, um assunto puxa o outro. Eu acho que a felicidade ela está um pouco em todas as áreas, né? Está muito em todas as áreas ao mesmo tempo também. Mas eu pensei aqui, se a autocrítica excessiva também, ela pode sabotar alguns momentos felizes. Pode, a autocrítica excessiva, ela é uma forma de você sentir mal-estar, né? Se você se critica demais, você vai sentir mal-estar, e o mal-estar não combina com a felicidade, com o bem-estar e com a tranquilidade. A autocrítica excessiva aparece muito na clínica, muito, muito, é muito comum das pessoas colocarem uma régua muito alta
não atingirem isso e viver ali num ciclo vicioso de desconforto, né, de frustração. Então, a autocrítica é sim um dos comportamentos, às vezes até inconscientes, né? O paciente ele não percebe o quão crítico ele é. Eu trabalho muito isso na clínica, muito, muito na terapia de esquema. Essa autocrítica, ela tem um nome, né? A gente chama assim de vozes internalizadas. Eu tenho até uns bonequinhos aqui, ó, que representam a crítica, né? São essas carinhas feias aqui, bravas, ó. Eu brinco com os meus pacientes, né? Que a gente tem uma voz interna tão crítica, tão exigente e punitiva. E, e isso, assim, nossa, traz prejuízos imensos, né? Isso interfere nas decisões de vida, isso interfere na forma que a pessoa se sente. Geralmente, uma pessoa que tem uma autocrítica muito alta, uma autocrítica alta, elevada, ela acaba também sendo crítica com os outros, então é aquela pessoa que está sempre reclamando, que está sempre falando mal de alguém. Aí a gente entra naquele tema da nossa outra conversa, né? Do falar mal. A Exatamente. pessoa, a gente já falou disso uma vez. É uma área boa. Esse assunto é amplo também, né? Esse rendeu, né? Esse rendeu. E então é isso, né? Assim, geralmente a pessoa que ela é autocrítica, ela é crítica também com os outros, ela acaba levando isso para a vida. A autocrítica tem uma relação direta com a infância também, porque geralmente foi a forma que a pessoa foi tratada, geralmente ela ouviu muito isso, né, de cuidadores, às vezes professores, pessoas muito próximas ali. Então, tão quando principalmente, que na maioria das vezes vem da infância, ela se torna muito invisível, ela se torna muito inconsciente. O paciente não se dá conta. Aí eu gosto de pegar o bonequinho assim para fazer o paciente perceber, porque ele tá tão crítico ali, ele tá tão exigente consigo, ele não consegue se perceber falando ali. E obviamente que isso vai gerar uma frustração. E a frustração gera um mal-estar. E aí é o oposto da felicidade. Então, esse é um ponto importantíssimo. Faz todo sentido trabalhar isso quando a gente está buscando felicidade. E Nunca quais são chega. as maiores Oi? autocríticas? As maiores autocríticas dos pacientes, por exemplo. Geralmente eles são muito exigentes consigo, geralmente tem uma crítica excessiva com performance profissional, com corpo, com performance pessoal mesmo, né? Então, eu atendo pessoas que não se acham boas mães, bons pais, não se acham boas pessoas perante o mundo, não são profissionais competentes. Eu atendo pessoas extremamente competentes que não conseguem reconhecer isso. Às vezes, quando é mais grave, né, Bruno, tem assim situações de pessoas que se consideram pessoas más, pessoas ruins, por coisas tão normais e naturais, mas que foram tão criticadas lá no passado, que aprenderam que elas não são capazes, né, que elas são quebradas, assim, que elas são defeituosas, que elas são incapazes de fazer coisas. Às vezes é tão crônico, é tão profundo que isso se estende para todas as áreas. Assim, a pessoa ela se sente tão incapaz que ela se vê incapaz em tudo. Ela nunca se reconhece como alguém, um ser humano, né, que tem uma vida ali de erros, de acertos. Então, o importante aqui não é nem, né, elevar tanto essa autoestima, é trazer essa pessoa para a realidade de humana, de humano. Vai acontecer erros e acertos. Você vai ser muito bom em algo, ou ruim em algo, ou bom só em algo, e ruim em outra coisa. É naturalizar o lado humano da pessoa, né? Eu não sou muito dessa coisa da psicologia muito positiva, não, eu sou muito mais de uma terapia que traz para o centro, para a realidade, para o que é, se é possível, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Quais áreas, né? Então, depende muito, né? Muito bom, Egri. Poxa,
penso que é isso, é mais uma conversa que a gente pode depois gravar uma nova conversa também, porque realmente são muitas Vai vertentes. abrindo, né? Vai abrindo um monte Vai de abrindo demais. assunto, de tema. Tem umas duas perguntas que eu falei, senão vai passar de 1 hora. Eu penso que está um tempo bacana também, e a gente realmente pode fazer uma nova conversa. Tem que te agradecer muito mesmo Imagina, eu que agradeço o a convite. oportunidade. E muito bom mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Você tem no meu Instagram, que eu falo bastante, eu divulgo bastante sobre terapia do esquema também, que eu acho Pode falar bem do seu legal. Instagram também. Aproveite para se divulgar o seu Instagram. Psicologia para você é o meu Instagram e a clínica também, né? Hoje eu estou com uma clínica online que tem outras terapeutas do esquema trabalhando comigo e eu acompanho o trabalho delas, a qualidade do trabalho delas é muito legal e a gente consegue ter aí, ampliar um pouco mais, né, para atender mais pessoas. Então, quem quiser conhecer, quem estiver procurando ajuda, é muito bem-vindo na nossa clínica. Perfeito. Weg, muito grato, viu? Espera só para eu finalizar aqui.